Fala aí, eu sou o Luiz Otávio, você está nos Dois Faladores e no vídeo de hoje, às vezes algumas obras são tão icônicas que você não precisa nem usar ela toda para fazer um novo filme. Esse é o caso de Drácula, a Última Viagem de Deméter. Mas afinal, vale o ingresso? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal. E aí, vamos combinar que essa semana teve vídeo sábado passado, domingo, segunda, e tá tendo vídeo hoje. Amanhã, se tudo der certo, tem vídeo. Então não deixa de se inscrever e clicar no sininho, porque realmente está saindo bastante coisa aqui, tá? Procura a gente lá nas redes sociais também, tudo Dois Faladores. Procura a gente no Faixa Pop com a coluna Fala Aí e compartilha o vídeo também. Pra gente é bem importante que você curta, compartilhe, ajuda o YouTube a entender que a galera tá curtindo o que a gente tá fazendo aqui e aí a gente consegue até produzir mais coisa por causa disso. Na história do Drácula, a Última Viagem de Deméter, você tem uma parte, né, do livro do Drácula de Bram Stoker, mais precisamente a parte do livro que é o diário de bordo do capitão do Deméter. O Deméter é o barco utilizado pelo Conde Drácula para ele vir da Transilvânia para a Inglaterra, para ele vir no Brasil, Rio de Janeiro, para ele ir da Transilvânia para a Inglaterra, e é uma parte, mesmo nos filmes, né, seja no Drácula da década de 90, seja lá no Nosferatu, é uma parte do filme, da história bem tensa, mas muito curtinha, porque você precisa contar a história toda. Nesse caso aqui, nós vamos focar apenas na viagem em si, né? Eu já preciso dizer que eu não li o livro, então todas as opiniões que eu for dar aqui são embasadas no Nosferatu, por exemplo, ou no filme com Gary Oldman, mas eu não tenho a bagagem do livro em si. E talvez isso possa até fazer com que algumas pessoas discordem do que eu vou falar de agora em diante. Mas vamos lá. O filme, como eu falei, vai mostrar bem esse momento particular da viagem. E quando eu comecei a ouvir falar das reações sobre o filme, eu fiquei um pouco frustrado, porque quem acompanha o canal há mais tempo sabe que lá no início do ano nós fizemos uns shorts sobre filmes que poderiam surpreender. E aí, um dos filmes era justamente o Deméter. Na época nem tinha um nome todo, eu acho, mas era esse filme foi um dos filmes que eu falei que eu acho que valia a pena ficar esperto, que a história é interessante, mas pouco se falava sobre ele. Até uma piada com alguns amigos aqui do YouTube, porque numa live eu trouxe o assunto sobre a data de lançamento e ninguém nem tinha ouvido falar. E aí ficou só eu falando sobre o filme, virou piada isso. E quando a recepção não foi tão calorosa, vamos dizer assim, eu comecei a ficar um pouco preocupado e até levemente frustrado, apesar de eu tentar não me deixar influenciar por críticas. O fato da gente assistir as cabines hoje em dia facilita isso um pouco, facilita esse processo, mas alguns filmes continuam saindo lá fora antes, alguns filmes as cabines são lá fora antes, então a gente acaba já sabendo de uma coisa ou outra. Mas eu preciso dizer que o filme é bem honesto. Eu acho que é um filme que não vai explodir a sua cabeça, mas é um filme que consegue fazer o que ele promete. Não é perfeito, existem ali algumas situações bem complicadas, e aí eu já vou falar logo quais são, para a gente já tirar esse problema aqui da equação, que é o seguinte: o Drácula só pode atacar de noite. E a impressão que fica pra gente que está assistindo é que o dia fica subutilizado. Porque pensa comigo, se você está num barco que você sabe que tem uma criatura que está atacando à noite, o que tu vai tentar fazer durante o dia? Ou criar armadilhas para tentar pegar a criatura de noite, ou então vai sair caçando aonde a criatura pode estar dentro daquele barco durante o dia. Pelo menos é o mais lógico, é o que faz mais sentido. E isso o filme acaba não trabalhando tão bem. Não que o filme pule os dias. Acontecem coisas durante o dia, as tensões entre a tripulação, quando a confusão toda começa. Tudo isso acontece de dia, mas pra gente que está assistindo fica esse questionamento. Não sei se é uma questão que o próprio livro não aborda tanto, e aí fica complicado você querer mexer muito na história, mas
Se você propôs fazer uma obra baseada, ou seja, não uma cópia, você teria ali autonomia para tentar criar artifícios, tentar criar artimanhas para tentar resolver isso. Existe ali um outro detalhe já no início do filme que de repente deveria chamar a atenção, mas a gente releva, não é tão complicado assim. O que mais chama a atenção é realmente o fato dos dias parecerem subaproveitados durante a viagem da tripulação, que é uma tripulação que eu vou discordar do Luca, do canal Luca Leal. Ele achou os personagens muito genéricos, ou se não genéricos, ele achou que os personagens são muito parecidos entre si. Eu discordo. Acho que realmente não há um aprofundamento dos personagens em si, eles vão se preocupar muito mais com o Clemens, que é o principal, é o médico, é o principal, mas eles vão dar tempo de tela suficiente para você saber um pouco sobre cada um ali. Quer dizer que você vai lamentar as mortes que aconteçam? Não sei se você vai lamentar as mortes que aconteçam. Acho que tem duas mortes ali que a galera, de um modo geral, vai lamentar. Uma, inclusive, acho bem corajosa, a maneira que tem a morte, o que acontece depois da morte, achei que foi bem corajoso. Até comentei depois com o pessoal que é algo que a gente não costuma ver nos filmes. Mas o que incomodou realmente foi a questão do dia, e eu acho que os personagens estão bem trabalhados. Eu acho, inclusive, que o filme consegue... E aí, de novo, não sei se é o mérito do livro em si ou da adaptação. Eu acho que, de certa maneira, o filme consegue ser criativo quando se refere às mortes em si, porque você tem um espaço pequeno, você tem um espaço de um barco, que por mais que seja uma embarcação grande, inclusive muito bonita, a gente acabou assistindo o filme na cabine XD. E aí você entende porque que resolveram botar numa tela grande, é para você realmente poder ter a noção do barco, de quão imponente o barco é e de quão agressivo pode ser o mar também. Então, quer queira, quer não, você assistindo uma tela maior pode ajudar na sua experiência de se ver mais nessa situação daqueles caras, de se verem mais sozinhos dentro do barco, eles e essa criatura que começa a atacá-los, mas também não acho que é algo que, se você não conseguir assistir na maior tela, vai atrapalhar a sua experiência com o filme. Não é isso que vai mudar definitivamente a sua experiência ou não. Mas como eu estava falando, eu acho que eles conseguem trabalhar bem as questões de como as mortes acontecem, eu acho que eles conseguem variar bem esses momentos, porque corre o risco de ficar uma repetição muito grande de chegou a noite, morreu um, passa o dia, morre a noite, morreu um, passa o dia, chega o dia, passa o dia, chega a noite, morre um. Existem ali alguns eventos, algumas maneiras de como essas mortes acontecem, que eu acho que a gente precisa dar um pouco de crédito pro filme em si. Acho que as atuações também entregam o que é preciso, eu acho que não tem ninguém fora do tom ali, eu acho que os personagens são o que tem que ser. Tem uma personagem ali no filme bem curiosa, assim, a maneira que ela é introduzida dentro do filme e o papel dela ali, de porque ela tá ali também é bem legal. Tem uma criança berrando, eu não sei se está vazando, mas tem uma criança berrando, eu não sei por que essa criança está berrando, o pai está do lado dela e ela está berrando. Mas enfim. Enfim, tinha um personagem bem interessante, a maneira que ele é introduzido ali, eu acho que fica bacana ali, eu acho que acrescenta para a história e dá mais peso, eu acho que ajuda também a conduzir melhor e dá mais verossimilhança para quem está vivendo a situação ali do navio. Acho que fica claro para eles de que realmente tem algo diferente acontecendo ali. Sobre o Drácula em si, a gente está acostumado com uma visão do Drácula de um ser charmoso, de um ser que vai seduzir as suas vítimas. O próprio Leslie Nielsen, né, quando faz o Drácula no Drácula Morto Mais Feliz, ele não é um Drácula charmoso por si só, mas você vê que o Leslie Nielsen está mais imponente do que nos outros filmes que ele faz. E brinca inclusive com essa questão do charme. Aqui nesse filme eles não usam isso.
Até porque nem precisa usar isso, a ideia do Drácula nesse momento não é seduzir ninguém, ele precisa basicamente se alimentar. E aí eles apelam então para a monstruosidade, que é uma criatura com poderes sobrenaturais que precisa se alimentar do sangue de outros seres vivos. E aí eu acho que eles são muito felizes nisso, eu acho que a evolução da criatura ao longo do filme vai acontecendo de uma maneira convincente, você consegue acompanhar isso sem que alguém precisa dizer para você. Eu acho que a monstruosidade dela é bem interessante pro que o filme precisa, pro que o filme pede, para a aposta que o filme fez. Tem um dado momento que a gente consegue ver ela toda imponente, vamos dizer assim, né? Ela em toda sua grandeza. Lembra muito o morcego, não tem como não ver aquela criatura e não lembrar de um morcego com as asas todas abertas, a maneira que as asas estão presas no corpo. Então isso eu achei bem interessante, eu achei que funcionou bastante também. No final do filme, a gente já indo para o encerramento, acontecem coisas ali bem interessante. Eu acho que ele escolhe uma boa maneira de terminar, não é a ideal, mas eu acho que ele escolhe uma boa maneira de terminar. Eu acho que ele dá uma flertadazinha ali no final também com o Nosferatu. Eu acho que em dado momento ele lembra a criatura do Nosferatu. Eu achei que foi um cuidado bacana também. Acho que é isso, mais do que eu vou falar aqui, aí a gente já começa a entrar em spoilers, não é a ideia desse vídeo, mas eu acho que vale o ingresso, acho que você pode comprar um ingressozinho e uma pipoca, que eu acho que você vai se distrair, eu acho que você vai se divertir. Se você parar para pensar em relação aos outros filmes que saíram esse ano, mais especificamente os filmes de terror, eu acho que ele está muito ali na média da galera, entendeu? Apesar de ser uma proposta diferente dos filmes que a gente tem esse ano, eu acho que ele está bem ali na média. Eu acho que talvez o Fale Comigo se destaca um pouquinho, a própria Morte do Demônio e a Ascensão se destaca ali, mas eu acho que A Última Viagem de Deméter está bem na média, ele não está abaixo não. Tá? Então acho que se você curte um filme de terror, se você curte até um filme de suspense, eu acho que você vai curtir, eu acho que você vai se divertir. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, compartilha o vídeo, procura a gente em todas as redes sociais, somos os dois faladores, e procura a gente também lá no Faixa Pop com a coluna Fala Aí. Valeu, até a próxima!